nas tuas mãos, usa o Senhor da tua vontade, do teu poderio, que a tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida em cada coração nesta noite. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Graças a Deus. Aleluia. Está aqui nesta noite. Glória, aleluia. Amém? Louvado seja Deus. No livro de Atos, estamos no Novo Testamento, quem faz isso, né? Carta que Lucas escreveu, não que é o Atos dos Apóstolos, todos os atos aqui dos apóstolos, discípulos foram, Lucas, médico, né? Ele é relator da Espírito de Deus. Mas passagem vai dar Atos 13. Essa passagem que mostra, tem um recado de Deus para nós aqui nesta noite. Essa passagem aqui, que eu ouvi lá, mas serve para a gente também. Em nome de Jesus, também. Atos 13, a gente vai ler do 7 ao 12. E quase todo mundo está achando, eu também, pelo que parece que eu acho que está tudo quebrado aí, cabeça sentando no alto, eu não faço falando, acabei na peça, quando foi então, mas acontece isso mesmo, não, mas já nem, dá para conseguir ler a ideia. E na Atos 13, acho que eu vou ler tudo, bem fácil, sabe? Atos 13, do versículo 7 ao 11, né? Amém? Vou ler, todos acompanhando. Diz assim: e havendo atravessado a ilha de Páfos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistiu os enigmas, o encantador, que assim se interpreta no seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? E aí, pois, agora, quando a ti amou o Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por amor. E no mesmo instante, a escuridão das trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava a quem o guiava pela mão. Então pronto-se, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, amado. Amado, essa passagem aqui, todos sabiam, o pastor Paulo sempre escolhido. Às vezes era Silas, a Barnabé, sempre companheiro, mas estava ali fazendo a obra com ele. Então ali, louvado seja Deus, ele viu que o procônsul, né, que o procônsul é como se fosse considerado um governador, né? Um vice-governador, botar assim nos tempos de hoje, né? Aquele tempo tinha chamado procônsul, né? A autoridade. E ele havia o homem de Deus, procurando, mas assim não tinha tempo, né? Quase de prestar culto, da igreja não tinha culto, as igrejas não tinham. A parte de Paulo foi que Deus conheceu ele ali, as igrejas mudando, e fazia necessidade. Mas só toda vez que ele queria pegar a própria Bíblia, que ele tinha esse Antigo Testamento, até no ler, que ele se esforçar, ali tinha um falso profeta ali. Paulo era profeta, ele dizia, não, que eu não tinha nada, não isso não, aí eu posso falar para você aqui, isso aqui vai ser com a intenção maligna de afastar ele, colocando ele desanimado, colocando ele, sabe assim, tentando desanimar ele de todas as coisas. Não faz isso não, a ideia é outra, a ideia é ao contrário, a ideia, sabe, tentando desvirtuar ali. Então o que acontece, amado? Isso, essa passagem aqui, mostra que o apóstolo Paulo foi lá na autoridade, ele podia ser, poxa, estou pregando um para outro, mas estou sentindo necessidade, lá naquele problema, era a dificuldade naquele tempo já, de ficar perto com a autoridade. E aquele ali, o conselheiro ali, ele tinha uma falsa religião. Ele fazia, né, nada que completando falsa religião, que é isso, mas ele queria desvirtuar a verdade, o propósito da palavra de Deus. Ele tinha um momento ali, não vou estar aqui com Deus aqui, quem tem que falar comigo? Não, ele sempre, sabe, mudava a opinião, não, você não sabe isso, estou falando
maligno que estava ali. O maligno, né, na fé, ela falou que tenta desanimar a gente, encaminhar, tenta quando a Amada também, que testemunhou também, né, tocando nas pernas, isso mesmo, ele tenta alguma coisa, ele vai assim, o que eu posso, né, diz que o maligno é assim, ele quer pegar, por exemplo, assim, pássaro e tudo, ele não fica, tentando correr para não, ele vai lá, botando lá, se for uma galinha, bota um milhozinho, bota um monte, como se fosse um bom amigo, quando vai ver, passa na guarda, vai lá e fechando tudo. Ele puxou, foi bem devagar, a Amada também falou isso aqui. É devagar, ele vai, chegando, vai se filtrando, o marido, infelizmente, está aí para pegar as fraquezas, os nossos exames. Então, muita coisa que a mensagem principal aqui é você não pode desanimar. Não pode recuar, não pode desanimar. Mesmo que as circunstâncias ficam difíceis, mas você sabe que tem alguém por trás disso. Uma doença, uma enfermidade. Hoje, a minha esposa testemunha porque a semana toda é testemunhando, é tentando fazer exame, não sei o que, então depois eu já estou serviço, né? Que é plantão de 6 da tarde até de manhã, é dia que é atividade, quer dizer, pensar em dormir, mas mesmo assim, não consegui, falei, puxa, eu tentando que eu tento fazer um exame, aí percebi, não, tem alguma coisa errada aí. E hoje é que eu vi parente nesse aqui, não adianta não. Isso é quando a mãe falou, vai distanciando, é que nem que você está. Não sei se aqui, quando eu era bebezinho uma vez, meu pai me deu uma boia daquele negócio também de ilustrar as coisas, e veio na memória. Eu brincando assim, meu pai me deu aquelas boias de plástico, assim, de patina, acho que quando pequeno, eu tinha assim, uns 5, 6 anos, eu fiquei ali. Aí acontece, meu pai botava ali, dava 4 chaves, tudo encostado. Aí ele amarrou um negócio assim, foi vendo sem querer. A onda foi, parece que bateu lá e tirou um negócio que tinha amarrado, aquela coisa. Rapaz, quando foi ver, eu estava lá no fundão. Com aquela boia, aí Jesus começa a agitar, eu gritando, vai. E puxa, meu pai, eu acho que meu pai sabia nada. Aí foi lá e ele saiu de amarrou aqui da quarta do meu quarto, e foi ver, estava no fundo, só. Viu? Eu fui indo, ninguém percebeu, a onda foi levando, foi levando lá no fundão. Daqui a pouco o pai a gente não conseguiu pegar mais, só que chamar, não sei o que, nossa, que livramento, isso realmente aconteceu, eu tinha 6 anos de idade. Hoje eu estou com um caminho de 64. Mas olha só, o que acontece, né? Então, aqui no período sobre os exames, sabe por quê? E das tentações de Satanás, o que aconteceu, sabe para ele? Ele não desanimou. Por ser uma autoridade, ele é autoridade de Deus, que é muito difícil. Ele pegava na Bíblia e tudo, mas estava sendo influenciado, deixando seu auxiliar falar sobre ele, o que ele tinha que fazer, ia fingindo ser maligno. Estava marcando, mas o Paulo sentiu isso, hoje eu vou lá. Eu vou invadir aquele salão lá, vou tentar falar com autoridade, e o amigo dele, falso conselheiro daquela cidade, Jesus, que é um falso profeta, ele vai considerar hoje. Esse inimigo vai sair que está atrapalhando. E a apóstolo Paulo foi falar a palavra lá e tudo, ele lá, não recebe não, tira ele daqui, esse cara está aqui, que ele vai estar com você. Eu não estou seu conselheiro, eu sou teu amigo. Começou a ficar em cima. A apóstolo Paulo me pergunta para ele assim: ó filho do diabo, não se cansa não de você querer apartar nada, você vai conseguir estar querendo pedir no nome de Jesus. E Deus vai ter um castigo por você, vai ficar cego agora. E aqui nós temos que ter atitude, né? O inimigo vai enfrentando, você diz: isso é normal, é da vida mesmo, essa doença aqui, não tem que aceitar, é assim mesmo, vai aceitando. Vai aceitando, vai colocando a mais e tudo, está se inteirando ali vivo. O inimigo vai botando madeira, o negócio, você vai ver, está sem força. Não aceita não. Mesmo que você esteja fraco, toda parte de Paulo foi quando ele estava fraco, sabe o que ele falou isso? Quando estava fraco e estava forte? Porque toda vez que ele estava fraco, você botava reforço. Porque sabe que ele não desanimava. Eu estou fraco, mas na minha está aí, mas eu estou em mesmo assim, fraco. O aqui ele está pegando, o músculo está doendo, pega o meio, você está inimigo. Mas quando eu falo que eu estou fraco, eu não faço Deus dele, né? Ele dá força, eu confio. Então ele fazia questão, quando ele estava fraco, ele estava forte mesmo, porque sabia que Deus ia estar com ele. Ele não desanimava, ele foi lá, mesma coisa. Olha só essa passagem aqui, sabe que ele pegava dificuldade, ele ficava preso de pessoas cantando louvor, seria assim, foi lá com a autoridade, mas foi importante. Ela não tem autoridade, ela tem financeiramente, que isso tem que dar aquela alma. Eu sei que a alma tem comandando ele para ir para o inferno, mas eu vou lá, e fui lá. Ele foi lá com o Barnabé, ele foi lá, não, vou lá, eu vou ali, vou pregar, vou fazer, nada vai impedir não. Eu falo pela autoridade de Deus, eu vou dar aqui, né? Aí por aquilo que está se filtrando, aquilo que está, né?
tentando desanimar outra coisa. Então, tentando desanimar, para cada palavra, ficar, sabe? É assim mesmo, deixa, você está sem bola, daqui a pouco não vai ver, está tudo envolvido. É assim na vida de hoje, né? A gente vai se envolvendo com os problemas, com as coisas, tudo, mas esquecemos os caminhos do Senhor. Esquecemos de louvar o Senhor, esquecemos de louvar os joelhos, porque está preso. Eu tenho que estar lá, não sei o que, é compromisso, não sei o que, você acha que tudo é normal. Mas depois para pensar, não, uma coisa está errada. Você está, sabe, se liga uma gaveta, não filtrado, não. Está tentando tirar ali, me prender. Louvado seja Deus. Faz que o inimigo quer cortar suas asas, dizer para você ficar sem força, sem, sabe? Nada. Você tem que falar mesmo, né? Com autoridade. Eu acho que eu já contei isso aqui uma vez que eu estava, capirão que estava uma coisa, né? Eu disse, poxa, esse cara, o cara, eu não queria falar mal aqui de nenhuma religião nem nada, mas o cara não, quando faz uma festa diferente, cara, comigo, mas ele pensou que não ia a pena não, que ele sabia que era evangelho. Ele falou, não, é cheio de aqueles negócios de, não, essas coisas, você não sabe essas coisas. Aí pensou que eu não ia capinar na época, não tem bom já isso. Aí eu falei, não, mas vou lá. Aí eu fui. Então ele olhando assim de longe, eu vou capinando, eu estava de longe. Aí eu sei que esse cara ficava assim de longe, me olhando, capinando, tal. Aí comecei, respeitei as coisas dele lá, porque era assim, só para capinar. Eu respeitei, voltei, tudo. Só fiquei orando, fiz oração. E aquelas entidades, flecha, não sei o que, sei lá. Aí eu, uma nova menina, deixa ele aqui, não sei o que, pode estar no meu serviço, e ele todo mundo de longe, mano. Aí daqui a pouco, quando eu acabei, não sei o que aconteceu. Todo mundo que vem aqui captando um pouquinho, começa a passar mal, começa a desanimar. Aí eu vou captando, então não acabou o serviço, daqui a pouco eu faço mais um pouquinho, não vai ver, todo mundo captou sem nada, porque cada um captou um pouquinho, já passa isso de maldade. Essa captou só um pouquinho, e quando eu ficar pedindo tudo, não paguei ninguém. Mas você foi de começo a fica pedindo tudo, sabe? Você não sabe, não é isso não. É quem está comigo, na família que está comigo, aí peguei para ele também. Aí fica todo, não quis muito, não, mas eu já quero. Em nome de Jesus, tu sabe, só não quer ninguém não. Mas o que está em nós é maravilhoso, nós somos fortes, porque Deus está conosco. É assim. E não desanimar. Mas a pregação aqui, só precisamos, sabe por quê? Eu gosto de uma ilustração, uma certa feita até uma ilustração, diz que as moscas assim, uma casa cheia de moscas. Aí eu olhava assim, aí as moscas estavam olhando, não sei se quem já foi de casa sabe, quem dizer, porque mosca na água sanitária, assim, na bola, é planeta, né? Mosca na água sanitária, né? Aí assim, essa parte do cheiro, né? Mosca, e fica na água sanitária. Ela está olhando ali, tudo mais assim, eu não vou parar não. Aí quando foi, tinha ali 2 copos de leite, que a pessoa deixou, estava morno, mas deixava assim aberto, e as moscas, legal, leite, tal. Aí uma foi para um copo, e outra foi para o outro, direitinho. Aí ficaram olhando, aí uma coisa escorregada as duas. Aí ficaram ali. Aí quando escorregou, a outra olhou para aquele recipiente lá da água sanitária, e viu só de mosca lá, estava assim, já morreu. Assim, ó. Caiu aqui, ó. Eu não queria se bater, não. Afinal, eu também não vi se batendo lá no governo, né? Você está vendo? Eu vou nem se bater, eu tenho que me conscientizar que já morri, perdi. Aí a outra continua, tá só. Vou ficar batendo pergunta, eu fui. Quanto mais você bate aí, você vai morrer mais rápido. Você está se batendo, vamos para outra, sai do lado, vai para o lado. E ela me tem que garantir que eu vou morrer. Só que elas cresceram na água sanitária. Elas foram, a tendência não tem esse nada, mas no leite, a outra se bateu, não acabou fazendo manada, bateu, fez manada e conseguiu escapar. E ela, quando a outra olha para o lado, a outra muito suspiro lá, que ficou aceitando, né? A voz não confundiu isso, não aceitou e morreu. E a outra vai danada assim, conseguiu escapar pelo óleo, uma pessoa, não deu caça para cima. Isso deu bem porque quando a gente bateu no outro, isso não manada, aquela data foi suficiente para escapar. Entendeu? Então a gente comprova que a apóstolo Paulo e o mandamento também, eles caminhavam, né? Lá na velha, eles foram lá, não desanimaram. Eu tenho certeza que no caminho, falavam de Deus, mas caminho, não. Lá com a autoridade já é difícil, ele vai te receber, e tem algo, sabe, um baixo de lá, aquele ali é infiltrado, ele filtra lá, ele deixa ninguém, ele manda escolher, ele é uma pessoa, sabe, que começa, sabe, a afastar todo mundo, ele é costa quente, não vai conseguir chegar lá, não faz tudo isso, esquece isso, vai pegar outro cara, os caras,
autoridade, esquece isso, mano. E foi tentando desanimar. Mas ele pegou o Barnabé também, que era ousado, ele foi e tal, e repreendeu, a fúria do inimigo caiu por terra. Ele ficou cego lá. Aí Deus falou com o apóstolo Paulo disse, meu Deus. Ele falou com autoridade, ó filho do diabo. Falou que era filho do diabo, que estava tentando o quê? Fazer que o outro desanimasse, fazer que o outro não pegasse mais na palavra, nem nada, não vai ver que a pessoa também não. Viu? Você já viu, mas a amizade tentando influenciar, tentando, sabe o que é? Apartar a palavra. Se você olhar bem essa palavra aqui, essa passagem, estudar mais aí, você vai ver tudo que eu estou falando. Mas olha só, hoje em dia também, muita gente fica com os afazeres, com os poderes na cabeça, você vira por dentro da consciência isso, mas você quer vir para estar aqui com as pessoas, falar da palavra, que estão louvando a Deus e tudo, vem uma pessoa, dá uma atacada naquele momento. E ninguém vem com roupas adequadas para entrar numa igreja. Estão assim, por aí você tem que fazer com isso. Parece que já vem, programado mesmo, são pessoas usadas. No horário, aí no domingo, naquele horário, 6, 7 horas da noite, que você está aí. Você tem que ter atenção. Aí parece que é para tirar você da presença do Senhor. Ou então, parece que haja também tanto dia para agendar, para você 5 horas, para você não ter tempo. Parece que você pode dizer, não tem que romper isso. Romper, senão não vou assim mesmo. E você, minha dor de dente doendo, não sei o que, não, que é isso, a dor de dente só quer doer na hora. Entendeu? A gente já sabe tudo é maligno, né? Mas o delírio, você não quer? Parece que importa as consequências, tudo para pegar, você não pode ser normal, não está dando tempo, não tem tempo, não tem nada, não tem que ver isso, nada. E as pessoas podem ver que eles estão fazendo mal, estão desanimando, desânimo, está entrando. E a palavra triste, a apostasia, vai chegar. A palavra diz, o apóstolo Paulo falou isso. A apostasia é o que? O desânimo da fé, as pessoas, outro dia, as pessoas assim, lá no trabalho, tem que ficar todo dia ali, assim, eu vou, não pode, as pessoas fazem assim, infelizmente, não deveria. De vez em quando, se fosse prestar assim, eu estou aqui, rompendo de papéis, ela não sabe como eu vim chegar aqui, eu vim, e Deus sabe mais. Tinha tudo para eu vir, na feira, se esforçando, tudo, né? Isso aí é um galadão, quase não. Você venceu aquela barreira, vencendo pelo ano, pelo dinheiro, você venceu as coisas maravilhosas, não está no saco, não. Sei lá, toda gente para pegar, eu não fico querendo tanto você, outras amigas mais fácil. Ele mesmo, ela diz que ele nem tem vida dele. A palavra diz isso. Ele diz que ele fuge da liberdade. Eu perdi tanto você. Tem gente para pegar mais ainda. Tem um pau do outro para vir também lá comigo lá no inferno. Tem que pegar maluco. Isso aí não fica quieto, entendeu? Para mim, ele está querendo está chegando um dia já. Mas a apostasia está pegando a igreja, a apostasia da pessoa desanimou, a pessoa de Deus. Para Deus, porque as pessoas têm 100 anos, já pode Deus está seguinte, para 20% da geral. A tendência é Satanás está conseguindo o objetivo dele, botando licitação, botando planeta, isso vai no tempo do planeta, novamente, toda vez que a igreja, e até Chicago, é como se fosse falta justificada, passar. Mas nessa justificação, ele Satanás está ali. Acho que ele está botando suas culpas, vou pegar pesado, não está fazendo isso, né? O compromisso, mas ele está conseguindo. Ele detesta as coisas, né? Ele é mais prudente do que nós. A palavra diz isso, a festa é mais prudente do que nós. Então a gente não vê desanimar, não. Volte para você ver, porque cada vez que você vê que está com aquela previsão, isso testemunha nosso, né? Vai ser você também, na Apocalipse 4 horas, fala isso. E os outros são os testemunhos que a gente está rompendo a barreira, forçando, você fala, pastor, mas eu não sabe os problemas, eu não sabe como eu estudo. Eu disse, não, mas eu não sei, mas Deus sabe. Ninguém quer fazer melhor do que isso. Eu não preciso saber nada, não. E se você ver aqui com todos os justificativos que você domina, não vai se dar cada culpa, você não pensa. Nossa, está vendo que todo destino, eu estou falando que eu estou percebendo isso, olha, eu gostei, você não precisa esforçar, você tem tudo desanimado, você está desativando, você está difícil, a área da caminho está ruim, você está caminhando, você não desiste. Então, isso aí, tem coisa melhor que isso. Apóstolo Paulo, não é apóstolo Paulo, não. Ele falou que venceu na vida, com a fé, mas ele foi injustiçado várias vezes. Batia ele apanhava, levava açoite, e roubava, ainda cantando, ainda na mesma, estava se cantando, de sacrifício e tal. Ele fazia tudo isso, por que nós podemos fazer? Hoje nós não estamos nem 1% do que passou a gente problema. A gente ficava pegando aqui sobre Jó. Você não passa nem 1% de problema, né? É só morrendo, né? Morrendo filho, mas não sei o que, ele ali. Então,
não, Senhor, me livre, eu acho que não tem condição, não. Tem que ser realista. Louvado seja Deus, provas e irmãos aí já estão titubeando. Senhor, me livre dos problemas, Senhor. Mas o que eu posso é também me desanimar com as poucas que tem. E às vezes, qualquer coisinha que eu vou ver, essas crianças, aí também é demais. Aí você está falando mesmo, você é desanimado mesmo. Entendeu? Você está caindo, eu sou desanimado. Qualquer coisinha me desanima, qualquer coisa me afasta, qualquer conhecimento, porque isso e aquilo. Olha a igreja aí que não cantaram o hino naquele lugar, também não é igreja não, porque vai que cantar o hino lá, não cantaram, só pela disciplina. Ou então, porque, não vou tocar aqui pregador, graças a Deus, isso que eu contei isso, ele fala sobre isso. Amém? Mas olha só, essa passagem aqui, quando o apóstolo viu que ele mesmo, ele sofria, que o barco afundou, ele disse, não, eu vou chegar lá, vou chegar. Ele tinha na madeira e tudo, né? Também tem isso. O Senhor vê o esforço dele. E também, muitas vezes, ele vai se tratar de tudo, mas no salmista mesmo fala no Salmo 41, 3. Vamos lá no Salmo 41, rápido. Salmo 41, 3, que ele vai marcar, Salmo, que às vezes a pessoa fala assim, eu não estou na igreja não. Mas no Salmo 41, 3, assim, ó. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, e tu renovas a sua cama na doença. Viu, mano? Então, até mesmo no leito, o Senhor te sustentar, porque já consegue fiel, sabe que você não está em Deus, só estando para não. Assim como ele fez também com o Jó, estava doente, com saúde e ouro, mas a gente também não pode reclamar só. Meu pé está doendo, eu vou na cama, eu vou. Esse esforço, pastor, que tudo que vem, pastor, vai ficar tudo na igreja, só igreja. Não, só quero. Aqui tem chance para a gente louvar o Senhor, participar da palavra. Esses momentos aqui, essa luta assim, de 2 horas, 2 horas que você desprende dos problemas, desprende tudo, você se enche da unção do Senhor, você sente bem, você sente assim, poxa, porque não ganhei um dia, ganhei a noite, ganhei a tarde, ganhei tudo, uma coisa assim, eu me sinto bem, me sinto aliviado, me sinto que o Senhor está me céu, para dizer, poxa, eu participei aqui, uma vez que o Senhor está olhando, é um horário que eu tenho certeza que os outros estão olhando assim, amém. Já comecei a entrar, não. Depois você viu no barreiro, está ali, tudo certo. Só isso aí, em casa também com essa terra. Eu também quero comer a palavra, eu fiquei só passional, sabe? Eu vou lá e hoje eu pedi uma palavra, tenho que estudar aqui, até isso, às vezes eu peço, Senhor, uma passagem assim, uma nota, viu? Tem uma nota, isso aqui, um dia vai ser dele. Se não for para hoje, vai ser um dia que eu vou lá. Não vai aprofundar aqui, uma palavra conversar. Eu não sou egoísta. E a palavra também que eu vou ler, também, serve para mim também. A palavra, então, depende é para mim e ele também. É para vocês e para mim também. Para quem está falando para mim mesmo. Eu não estou falando assim, eu quero pregar, que eu vou dar maldição, não tem isso não, mano. É segundo, eu vou falar para nós todos. A palavra que está me instruindo, eu vou fazer lembrar no nosso coração. Em nome de Jesus, amado. Louvado seja Deus. E também, louvado seja Deus. Então, mas, de perseverar na unção, perseverar na oração, perseverar mesmo na consagração. Eu sempre falo que aquele Thomas Alva Edison, ele sempre fez aquela lâmpada, ele foi insistindo no evangelho, não desanimou, e na 10ª vez ele fez a lâmpada, que hoje é para vários tipos e tudo, só foi o primeiro a fazer. Assim como os nossos irmãos também, o evangelho, aprendendo aqui, tentando, e conseguiu um avião ali, tentando, diz que muitas vezes, cara, muita coisa, o certo de louvor, a gente foi feito para voar mal, não conseguiu hoje, é um transporte meio ainda, a gente consegue fácil e tal. E aliás, a atenção do coração, o Senhor também dá. Já fez intenções, o Senhor dá para o homem fazer. Amém? Instrução e tudo da fé, com aquilo. É só perseverar naquilo que o Senhor confiou. Se você não precisa lembrar nem nada, se você persevera, se você tem comunhão com a igreja, comunhão com a palavra, a família, eu sempre falo isso. Quando eu dou essa oportunidade de estar só na bateria de turma, mas assim, quem pegar esse microfone aqui vai pegar uma coisa que vai servir. Porque nós estamos, não que seja sério, mas Deus também gosta de quem vai te dar ele, mas também diretamente, porque senão eu estou na palavra. E vai dar a expressão de alguém falar aqui uma oportunidade de dizer, falou, né? O irmão falou com um versículo palavra, não sei o que, eu queria explicar hoje no meu tempo na sala. Vamos lá, isso. No Salmo 34 falou que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos deu. Nós podemos ser aquele, meu Deus. É mesmo, porque é filho, porque foi, só se deve, tem que dar mesmo.
Olha o que ele teve, você foi aqui, eu quero uma vigília contando os problemas que eu já passei, o Senhor, graças a Deus, já teve ele comigo, ao lado do céu. Então, isso, não persevera, ele firme, graças a Deus, que as lutas vêm e passam, não desanime, não, porque a perseverança é bom. Você mostrar que seu amigo ali, sabe, o patrão não quer bem, eu já preguei, mano, passando mal nível, louvado a Deus, e fui, louvado a Deus, eu estava no Ponte dos Reis, fui lá e tudo, sabe, falou que eu não preguei tudo, mas eu vou. E lá já de cabelo, não sabia o que era, eu não preguei nada. Acredito, passei por todinho assim, e na hora, acho que eu estava ali, mencionando a palavra que estou na atividade e tudo, de repente, ó, no meio da pregação, acabou tudo. A gente assistiu o diálogo de Fátima, e a minha pregação, graças a Deus, não falou embora, você, amém, graças a Deus. Então, vamos ficar de pé, a gente orar, perceber a mensagem, hoje foi isso. Repreender a flor do inimigo. Ah, mas eu estou gostando, não, eu estou em pecado, eu estou amado. Sabia que a gente até mesmo assim, mas eu não estou aqui pregando a favor do pecado, não, tá? Aqui o inimigo quer que você, não tem jeito, não, você é isso, você é aquilo, o Senhor quer que você melhore dali para frente. Esqueceu do passado, vai percebendo, e começa a entender, começa a abafar. Você gosta do lado do bem e do lado do mal. O dia que você alimentar mais do lado do ruim, tudo, você vai começar a distanciar do outro. Você tem que alimentar, descansando dos 2 graus de vida. Qual que vai vencer? Aqui é o lado que você alimentar mais. Se você alimentar o lado da santificação, da perseverança, do ânimo, você começa a deixar o outro uniforme muito mal. O outro pecar, da heresia, dos problemas e tudo, vai morrer. E deixa esse tal morrer mesmo. Você quer aprender, em nome de Jesus, a fim do inimigo sobre sua vida. Em nome de Jesus também, em nome de Jesus. Olha, Senhor meu Pai, obrigado por essas palavras, porque eu já estava na minha vida, de cada um que abriu essas portas. E de uma semana, vitória quase acabando, louvado a Deus, até domingo, mais uma vez, estamos juntos, louvado a Deus. Abençoa, Pai. Louvado a Deus, a igreja, que as portas abertas. E que essa palavra chegou, louvado a Deus, não importa aos vizinhos, alguém que chegou, mas eu posso falar com resultado nessas vidas. Que as pessoas possam ser terminadas, habitar sua fé, habitar perseverança, habitar que nós temos uma unção do Espírito em nossas vidas, também esquerda. Não deixamos que o inimigo venha aqui aos poucos e deixar ele descapistar, desanimar, meio triste, sem forças para caminhar. As igrejas estão tudo aí desanimadas, estão tudo pertencem, envolvidas com outras coisas, estão distanciando os poucos da palavra do Senhor, do compromisso da palavra Filho, proclamada para o Senhor. A apostasia está buscando direto dessa igreja. A única que vai cometer sobre isso, ele pode problemas, nada que tiver caminhar, que tiver tentado descer da rede, tirar tudo para si, tudo da rede vai caminhar. Assim, o apóstolo Paulo falou, ó filho do diabo, que influenciando, graças a Deus, quando influencia a barriga, tudo aquilo, Pai, que não pertence a ti, vai cair por terra, caminhar. Aquelas pessoas que não acreditam que estão conseguindo vir, vai cair tua cara, vai ser, tira todo o presídio, toda a barreira, em nome de Jesus, que elas vêm vencer, elas vêm bater a terra dessa vez, não deixar que isso aconteça, que ao invés de conhecer qualquer motivo, Senhor, fortalece, Pai, amado, nos fortalece, dá um ânimo, Pai, dá vigor, dá unção, Senhor, nos repete. Nós fomos ungidos, escolhidos por Ti, Pai, como está no salmo, nós fomos escolhidos, Pai, nós fomos ungidos, Pai, somos especiais, pessoas de boas obras, amado, deixa a tua unção, louvado Deus, a igreja vem, Pai, louvado Deus, apenas a um tecladista, mais um baterista, Pai, que eu só gente, louvado Deus, graças a Deus, a unção, para que eu possa fazer, como sou profissional, mas que veja pessoas contaminando, cada vez mais, vai nos fazer um ótimo amor para Ti, com ótimas palavras, cada vez mais, louvado Deus, vindo do trono da Tua casa, abençoa, Pai, cada luz, Pai, se te peço, Pai, enche a Tua unção poderosa, nos repete a quanto estranho, Pai, nos abençoa poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, obrigado por tudo, Jesus, amém.